Gente, em primeiro lugar, boa tarde, obrigado pela presença de vocês aqui, é muito importante que vocês estejam aqui. Estou vendo o Pedrinho, que é um baita atleta, 15 anos de idade, já está com 16, Pedrinho? Está com 16, né? Então, faixa azul, né? Mas eu já vi lá na Fight Nerds, lá tá mandando ver, e é uma promessa do esporte, do MMA, é um futuro Pantoja, pode ter certeza, pode anotar. Então estou vendo aqui vários atletas, né? Diogão também, que, né, lutou MMA durante uns 3 lutas de MMA, foi campeão sul-americano agora na CBJJI, enfim, uma galera aqui também, atletas que vieram nos prestigiar para entender um pouquinho sobre branding e registro de marca. Essa iniciativa é uma iniciativa da ProFighters, na realidade é uma iniciativa da gente aqui que, de certa forma, está à frente da ProFighters, o Bruno Murata, né, Ricardo Sucupira, também o Ricardo também, que na realidade a gente chama de Billy. Então somos 4 sócios à frente da ProFighters, que hoje tem uma operação dentro da Cornerman. Qual o nosso intuito? Trazer para todos vocês, né, não somente atletas, mas para quem quer investir de alguma forma na luta, trazer para vocês uma outra visão do mercado da luta. Então a ProFighters hoje se coloca como uma agência, né, muito mais do que uma agência de marketing esportivo, né? A gente costuma dizer que a gente é uma empresa de Sports Intelligence, né? Porque a gente acaba fazendo coisas que tradicionalmente, né, o mercado não está acostumado, ou pelo menos as agências de marketing esportivo às vezes não fazem. Então a gente pensa em patentes, a gente pensa em inovação, a gente tenta trazer inovação para o centro de treinamento. Hoje a gente tem o prazer, assim, a honra de dizer que nós temos a Cornerman como um dos nossos clientes, né? A gente tem uma operação aqui dentro, mas a gente também tem a Fight Nerds hoje como um dos clientes também da ProFighters, né? Então, queria agradecer a vocês, dizer que esse momento aqui é um momento muito especial, é um protótipo, então é uma primeira palestra que nós estamos fazendo para testar realmente o ambiente e também para que a gente possa trazer conhecimento para todos vocês. Parabéns para vocês que estão acreditando em vocês, tá? Então vocês são já muito privilegiados e muito, eu acho que é o primeiro passo, né? Você acreditar que o conhecimento é o que vai levar você mais longe. Para começar a nossa palestra, eu preciso me apresentar. Muitos de vocês não me conhecem, de fato, né? Eu sou uma pessoa que nunca estive no mundo da luta, apesar de ser faixa preta de jiu-jitsu, nunca fui um competidor, passei a competir há algum tempo, mas assim, sou Master 3, então assim, isso não conta muito como competição, apesar de eu estar vivendo uma vida agora de competidor, né? Mas eu sou professor universitário, eu sou mestre e doutor, fiz pós-doutorado em comunicação, tenho um doutorado pela PUC de São Paulo e um pós-doutorado pela UFRJ, sou advogado também, me dediquei a vida inteira ao estudo e, né, em um determinado momento eu pensei, queria muito fazer algo que me desse muito prazer em trabalhar com todo esse conhecimento que eu tenho, mas desde que ele tivesse relacionado aí com algo que eu goste bastante. Ricardo Sucupira, um dos meus tutores aí nesse início, me deu maior força, disse, cara, vamos fazer e tal, e a gente fundou a ProFighters, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouco do meu conhecimento, tanto na área da publicidade, né, na área da comunicação, quanto como advogado. Por isso que essa palestra tem o nome de Branding e Registro de Marca. A gente vai ter aqui são duas áreas que se complementam, mas que são áreas diferentes. Tá? A gente vai ter a parte muito mais de branding, de comunicação, vocês vão ver que é até mais, né, cool, né, digamos assim, mas aí quando a gente chega na parte legal, aí a coisa fica um pouco mais quadrada, né? Então vocês vão ver que a gente tem essas duas partes da palestra. Pode passar. Olha aí, Gonto. Boa. Então, vocês vão ver nessa palestra duas partes, né? A gente vai ver a construção de identidade. Obrigado, professor Wagner Mota, pela presença também, né? Uma personalidade ilustre aí no nosso, né, no segmento da luta.
palestrante da ProFighters também. Então, aqui nós estamos fazendo um teste para que ele faça a palestra dele no amanhã e lote essa casa aqui. A gente vai ter, então, na primeira parte, construção de identidade, construção de narrativa, jornada do herói, arquétipos de marca. Na parte 2, vamos falar um pouco sobre segurança jurídica, legislação, órgão de registro, né? Falar um pouquinho sobre marca nominativa, marca figurativa e marca mista, né? Então, o que significa isso? Por que eu que sou atleta, eu preciso entender disso? Às vezes você só precisa conhecer e saber que alguém, né, vai poder te ajudar com isso, tá? E o que eu não posso registrar, tá bom? Pode passar, Igão. Aqui eu obviamente, né, trouxe também a figura do nosso querido Caio Borralho, que eu soube até que ele também na Fightness muitas vezes fala com vocês sobre marca, e o Caio, ele é uma referência hoje no mercado de atleta. Volta só uma, você consegue voltar uma? Ele é o cara por isso que eu trouxe ele aqui na apresentação, que eu tenho como um estudo de caso. O Caio, ele está à frente porque ele se preocupa com essas coisas. Ele sabe que ele precisa criar a própria marca, ele sabe que ele pode ganhar dinheiro com a própria marca, ele sabe que o business da luta vai muito além do octógono, muito além do que é a luta. Se você depender somente do dinheiro da luta, muitas vezes não vai ser suficiente para você no amanhã, tá? Pode passar. Uma coisa que eu não falei também, gente, é que essa palestra ela vai ser gravada e ela vai para o YouTube, provavelmente às 16 horas, mas também a gente está tendo aí alguns flashes aí no Instagram também. Então, isso aqui eu já falei, é uma palestra que está sendo desenvolvida, obviamente foi desenvolvida por mim, né, trazendo esses meus conhecimentos, mas tem o apoio da ProFighters e o apoio da Corner, né, principalmente, que cedeu esse espaço para a gente falar aqui com vocês. Pode passar. E a gente começa falando sobre o conceito de marca, né? Muita gente às vezes pensa, mas eu criei uma marca, eu tenho uma marca, mas às vezes não sabe exatamente o que é a marca, né? Às vezes vai lá e desenha alguma coisa, às vezes tem um domínio de algum software de arte, mas de fato a marca, ele não entendeu qual é o conceito da marca. Então, marca, ela é um conjunto de percepções, valores e identidade de um produto, de uma empresa ou de uma pessoa. Na hora que eu me coloquei aqui à frente, trouxe para vocês uma palestra sobre branding e sobre registro de marca. Eu estou trabalhando a minha marca, porque eu estou trabalhando os meus valores, as percepções que vocês têm sobre mim. E do mesmo jeito, você que é lutador, você pode fazer e criar a sua própria marca. A marca tem a ver com identidade. Ela não tem a ver apenas com o seu nickname, não tem a ver apenas com o seu sobrenome ou com o seu apelido. Tem a ver com aquilo que você representa, com aquilo que você faz dentro e fora do octógono. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E aí uma das pessoas que representa isso muito bem é o Anderson Silva. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, que tipo de percepção as pessoas têm dele, que arquétipo ele representa dentro, né, entendendo o conceito de marca, né, e qual, né, de certa forma, como que ele rentabilizou, né, com essa ideia de que ele representa algo que vai muito além do lutador. Pode passar. E aí, falei agora para vocês que vai além da identidade visual, vai além do logo, vai além, né, da grafia. Né? A marca, ela precisa representar para outra pessoa um conceito. Então, quando você vê a marca, né, você vê o logo da Nike, imediatamente ela já representa algo para você. Né? A Nike, né, esses elementos gráficos, elas comunicam uma determinada personalidade, né? E quando ela coloca lá, just do it, ou seja, faça, apenas faça, vai lá e faz. O que ela está dizendo para a gente? Que ela está te dando essa possibilidade, ela está te trazendo essa possibilidade de você fazer algo.
a partir daquilo que ela te oferece enquanto marca, tá? E aí eu vou trazer para vocês alguns cases aqui de como a gente pode usar isso dentro do universo da luta. Pode passar. Eu gosto muito de trazer, assim, eu acho que a gente tem o quê? 6 meses de existência? 6 meses de existência, né? E a gente já fez algumas coisinhas. A gente, às vezes, no dia a dia, a gente tá corrido e parece que, e as coisas não andam tal, mas eu acho que muito da nossa ansiedade. Mas quando eu estava preparando essa palestra, eu fui entender da dimensão do valor do que foi esse case para a gente. A gente fez um trabalho recentemente para Suco-Sen, que é uma marca que faz parte da Orange Ball, né, que é uma empresa que tem várias marcas, né, e uma delas é a Suco-Sen, e eles, em algum momento, de certa forma, a gente trouxe para eles uma oportunidade. Gente, é muito difícil quando você bate na porta de uma determinada empresa, você convencer a empresa de que ele precisa investir o capital dela em um determinado atleta. É um trabalho hercúleo mesmo. A gente tem que, para a gente conseguir convencer, a gente precisa ter muitos elementos. E a gente entendeu que eu precisava oferecer para a marca muito mais do que apenas um atleta que ia, fazer uma luta ou que ele tinha uma quantidade de seguidores no Instagram. Eu precisava oferecer uma oportunidade para a marca. Não sei se todos aqui conhecem, mas a Laura Vasconcelos, ela lutou recentemente no Jungle Fight. Ela é campeã do peso palha, é isso? Campeã do peso palha. Ela é chamada de Jungle Queen, né, ou Rainha da Selva, e a gente entendeu que a luta que ela fez recentemente de defesa do cinturão dela era uma oportunidade para essa marca de aparecer na Rede Globo. O que uma marca quer de fato? Ela quer somente apoiar o atleta? Muitas vezes a marca, quando ela apoia o atleta, ela apoia por 2 motivos. Ou porque ela acredita muito que esse atleta ele vai trazer um retorno financeiro para ela, ou porque ela vai ter uma oportunidade de aparecer para o grande público. E aí, nesse momento, a gente foi lá e disse: olha, marca, eu vou te associar a uma atleta que tem várias características que combinam com aquilo que você já faz. Então, a gente foi lá e colocou a marca Suco-Sen no peito da Laura Vasconcelos, no dia da pesagem, antes da pesagem, em alguns momentos ali de entrevistas, e a gente estava valorando aí o que representou isso para a marca, e representou pelo menos 100 vezes aquilo que a marca tinha investido. 100 vezes. O tanto de vezes que ela apareceu na Globo, no canal Combate, em vários outros veículos de comunicação, se eles tivessem pago a inserção desses veículos desses veículos de comunicação para eles aparecerem nesses veículos, eles pagariam muito mais, pagariam 100 vezes mais do que eles pagaram para ela. Isso é gestão de marca. O que a gente fez neste caso foi trazer uma oportunidade para a empresa e trazer uma oportunidade para o atleta. É isso que a ProFighters faz. E branding é exatamente a gestão estratégica da marca pessoal, tá? É a gestão estratégica da marca pessoal e simbólica. Ela vai muito além de apenas ter um logo. Ter o logo por ter o logo não significa nada. Agora, se você comunica bem sobre aquilo que o logo representa, você certamente vai ser você vai ser lembrado, né, como sendo aquela pessoa que faz aquela determinada coisa, como o lutador, ou como o lutador que chegou mais longe, ou como o lutador que foi campeão, que é campeão dentro e fora do tatame, dentro do ringue, dentro do octógono. Então, e isso a gente, trata-se de reputação, de significado e de valor percebido. Ali eu trouxe uma frase que fala: quem não constrói sua marca, vira escada para a narrativa dos outros. Então, qual é o risco que vocês hoje têm
quando vocês não constroem as próprias marcas? De serem esquecidos. Gente, não estou dizendo que todos os lutadores serão lembrados para sempre, até porque isso não é possível. Mas, se você, pessoalmente, trabalha a sua marca bem trabalhada, certamente a probabilidade de você ser lembrado depois que você se aposentar vai ser muito maior. E a probabilidade de você rentabilizar com a sua marca também vai ser maior. Porque não é o importante que a visão que a gente traz para o lutador é: não se preocupe apenas com o dia da luta, se preocupe com o amanhã, com o depois. Depois da luta, o que você vai fazer? Porque não acaba aqui, não acaba no octógono, vai muito além. Pode passar. E para isso, para que a gente possa trabalhar de repente, para a gente trabalhar uma marca, a gente precisa ter identidade. A gente precisa desenvolver uma identidade. E a gente precisa desenvolver uma boa narrativa. Eu trago, inclusive, aqui a imagem do Charles Oliveira, que infelizmente perdeu a luta na semana passada, mas que representa, independente do que tenha acontecido com ele, ele já tem uma baita de uma narrativa. E é uma narrativa de um vencedor, a narrativa de um campeão. Ele não vai deixar nunca de ser o campeão do UFC, nunca vai deixar de ser o Charlinho do Bronx, nunca vai deixar de ser o campeão do UFC. E aí, para isso, a gente precisa pensar: o que é que te diferencia enquanto lutador? O que é que diferencia você enquanto lutador? Essa aqui, gente, é uma aula introdutória, tá? Se a gente tivesse que realmente fazer um trabalho aprofundado com todos vocês, aqui a gente teria que ter pelo menos umas 10 aulas como essa. A gente teria que fazer uma análise SWOT, para entender quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são suas oportunidades, quais são as suas ameaças. A gente teria que fazer várias atividades com vocês para que vocês entendessem qual é realmente o teu diferencial. Então, primeiro se pergunta: o que é que me diferencia enquanto lutador? Todos nós aqui dentro temos o mesmo sonho. Todos vocês, quando entram no octógono, vocês querem ganhar. Não encontrei ninguém até hoje, alguém que entre no octógono dizendo: eu quero perder. Não existe. A não ser que essa pessoa ela esteja combinada com a outra para perder. Caso contrário, ela está entrando para ganhar. Tá? E aí esse já não é lutador. Se o cara entra para perder, ele não é lutador. Então, pensa nisso. O que eu estou fazendo para me diferenciar? Qual é meu diferencial? E se você não tem, se você identificou que não tem, e é normal, gente. Às vezes, a gente perceber que, cara, eu estou fazendo tudo igual aos outros. Não faço nada de diferente. É normal isso. Você vai encontrar várias pessoas dentro do tatame, dentro do ringue, dentro do octógono, que fazem as mesmas coisas que as outras. Mas aí, quando você tem consciência disso, quando você ganha consciência sobre isso, você passa a fazer as coisas de forma diferente. Você começa a ter essa oportunidade de fazer as coisas de forma diferente. E aí, a primeira coisa que vocês têm que fazer é aparência. Trabalhar a sua aparência. Trabalhar seus valores. E aí, Mestre Cristina? Nossa, tudo bom? Trabalhar seus valores, trabalhar sua postura. Você tem apelido? Se você tem apelido, se você não tem apelido, cara, começa a pensar sobre isso. Às vezes é muito bom, Eu mencionei agora o Caio Borralho. Qual é o apelido do Caio? The Natural. The Natural. Esse apelido do Caio Borralho, ele está viajando o mundo. Várias pessoas, certamente o Caio já sentou na mesa para negociar com várias pessoas por conta desse nickname, por conta desse apelido. E a gente vai ver aqui, vou mostrar para vocês que o apelido ele é apenas um elemento, tá? Mas ninguém sentou na mesa para negociar com ele apenas por conta do nickname The Natural. É porque ele representa esse nickname, por conta da aparência dele, por conta dos valores que ele defende, por conta da postura dele, um cara cheio de energia, um cara
com muita, que traz muita autenticidade, um cara que traz realmente a vontade de vencer e, obviamente, as causas que ele defende, né? E quais são as causas que vocês defendem? É muito importante, tudo bem, Sônia? Muito bom, muito importante vocês pensarem sobre isso. Quais as causas que vocês defendem? Vai muito além, gente, da minha aparência, vai muito além dos meus valores, vai muito além da minha postura, e eu tenho que ter postura. Eu sou atleta. O atleta não anda bebendo cerveja aos finais de semana, enchendo a cara, ficando bêbado, a não ser que você esteja, tenha a manha de fazer que nem o Carlão. Aí, mas o Carlão não faz isso, tá? Assim, existe como é que eu posso dizer? Existe um mise-en-scène ali, exatamente para apresentar a figura do rebelde. Eu vou mostrar para vocês aqui o arquétipo do rebelde. O que é o arquétipo do rebelde? Ele representa muito bem o rebelde. Então, você tem que ter uma narrativa autêntica, você tem que ter memória afetiva do público e você tem que ter respeito de mercado. Eu vou apresentar para vocês aqui agora o seguinte: a gente, às vezes, perde a oportunidade de aparecer para as marcas como sendo uma pessoa diferenciada, exatamente porque a gente deixa de comunicar esse nosso diferencial. Tá? Pode passar. E aí, dá uma pausa aí rapidinho, consegue? Não. Volta mais um, só para eu introduzir esse próximo vídeo. E aí você deixa um pouquinho alto aí, para o pessoal escutar. As marcas, às vezes, elas entendendo qual é o seu diferencial, elas conseguem conectar aquilo que elas são, aquilo que elas fazem, com o que você faz de melhor. Esse vídeo que eu vou apresentar para vocês é um dos vídeos mais premiados no Festival de Cannes, que é o festival de publicidade no mundo, tá? O maior festival de publicidade no mundo. Todos aqui já ouviram falar do Jean-Claude Van Damme, certo? Acho que com exceção do Pedrinho. Você já ouviu falar do Van Damme? Nunca ouviu falar? Pedrinho tem 15 anos de idade, né? Então é justificado, né? Mas todos aqui já ouviram falar do Jean-Claude Van Damme. Van Damme era um ator, apesar de ser professor de Kung Fu e de várias modalidades de artes marciais, ele era um ator. A indústria cinematográfica, quando ela queria fazer um filme de luta, ela recorria a quem? Ao Jean-Claude Van Damme. Nós, enquanto espectadores, quando a gente queria assistir um bom filme de luta, a gente recorria aos filmes de quem? Do Jean-Claude Van Damme. Todos vocês aqui que são atletas, obviamente, a gente sabe que o Van Damme, ele fazia várias artes marciais. Mas eu tenho certeza que muitos de vocês fazem exatamente o que Jean-Claude Van Damme fazia no dia a dia. O treinamento que ele fazia. Às vezes ele nem fazia o treinamento que vocês faziam. Mas ele se apresentou para o mercado, né, para Hollywood, como sendo essa pessoa. Pode passar aí. Aumenta um pouquinho. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What used to be somebody crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most. Computação gráfica que mostra exatamente aquilo que a Volvo queria comunicar para o público: força, estabilidade e confiança. É isso que a Volvo queria comunicar para o público, e comunicou muito bem. Eles usaram um atleta. Tudo bem, nós estamos falando do Jean-Claude Van Damme, mas eles poderiam ter usado qualquer atleta, desde que esse atleta soubesse se diferenciar para o público. Gente, vocês hoje têm uma ferramenta essencial na mão, assim, fundamental para o trabalho de vocês. Todos vocês têm rede social. Todos vocês têm um potencial de comunicação com o público. Basta que vocês consigam comunicar
Aquilo que te diferencia. Tá? Pode passar. E aí eu trouxe esse dado, que é um dado importante, só para vocês entenderem que a luta vai além do octógono. Se eu consigo construir uma marca, consigo consolidar essa minha marca, as pessoas conseguem se lembrar de mim por conta dos meus valores, dos meus princípios, por conta da marca que eu estou construindo. Muitas vezes a mídia, não só a mídia, mas também a indústria cinematográfica, ela pode identificar em mim, né, uma pessoa que traz valores para dentro dessa indústria. Somente a indústria cinematográfica, tá, ela hoje, né, Hollywood fatura anualmente 50 bilhões de dólares, né? Somente o universo cinematográfico da Marvel, ele hoje, né, só com as franquias, ele rende aí mais de 30 bilhões em bilheteria mundial. Por que eu trouxe esse dado? É porque mas nós estamos falando aqui de luta, estou falando de UFC, de LFA, de PFL. Por que você está trazendo a indústria cinematográfica? O que tem a ver? Tudo. Tudo é entretenimento. Quando você entende que a luta, ela não é apenas um evento, mas ela é um entretenimento, você muda a chavinha e você passa a ser um ator desse entretenimento. E aí talvez essa seja a visão que eu estou trazendo para vocês hoje, enquanto vocês sendo as pessoas responsáveis pelas próprias marcas de vocês. Entendam que existe mas muitas outras possibilidades, né? Existem outras possibilidades de vocês rentabilizarem o trabalho de vocês. Mas pensem, o que é que me diferencia? Quais são os meus valores? Quais são os meus princípios? E o que eu quero realmente trabalhar? Próximo vídeo não, passa para mim, por favor. Uma das coisas que a gente disse que a gente ia falar aqui, e aí a gente começa a trabalhar marca. Quando você começa a entender que, para eu me posicionar, para eu realmente me apresentar para o mercado, eu preciso entender o que é a jornada do herói. Vocês já ouviram falar? Alguém aqui já ouviu falar na jornada do herói? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Professor Wagner. Esqueci seu nome, irmão. Alisson. Certamente quando vocês ouviram falar na jornada do herói, vocês pensaram, passaram 2 dias, 3 dias, sei lá quantos dias pensando sobre isso, mas depois a gente acaba esquecendo. A gente acaba virando na rotina. A rotina da gente é muito corrida, é muito... Mas quando você introduz esse conceito na sua vida e diz assim, cara, se eu trabalho para o mercado de entretenimento, porque vocês trabalham para o mercado de entretenimento, gente. Se eu sou um ator dentro desse mercado de entretenimento, e se eu preciso me apresentar para o público trazendo os meus diferenciais, eu preciso saber o que é a jornada do herói. Como é que eu me apresento para esse mercado? Hoje, se você fizer uma pesquisa ainda hoje, o boxeador mais lembrado da história vai ser o Rocky Balboa, que não era boxeador, né? Sylvester Stallone é um ator que, inclusive, só passou a ser reconhecido pelo mercado por conta do filme Rocky Balboa. Até então ele era um cara que estava tentando entrar no mercado e não conseguia, porque tinha vários problemas nele enquanto ator. E aí o Rocky Balboa ele conseguiu interpretar muito bem, foi o diretor do próprio Rocky Balboa. E, né, ele é hoje o boxeador mais lembrado de todos os tempos, mas o boxeador mais lembrado de todos os tempos não existe, tá? E aí eu trouxe algumas frases aqui para vocês, porque eu acho que são frases que têm tudo a ver com vocês. A história do Rocky Balboa é a história de cada um de vocês. É a história de vocês. Por isso que vocês se identificam. Quando você... Quem aqui quem assistiu o Rocky 4? Quem aqui já assistiu? Pode levantar a mão, gente. Não, sem vergonha. Vamos lá. Quem não assistiu? Dever de casa. Dever de casa. Rocky 4. Entre hoje e amanhã,
ou depois, sei lá, assistam. Vocês vão ver que vocês vão entender a jornada do herói e a jornada dessas pessoas que estão trabalhando aqui dentro. É a jornada de vocês. E aí tem 3 frases ali que a gente trouxe, que é: eu não sou ninguém, mas acho que eu sou bom em alguma coisa. No que você é bom? Além da luta. Porque na luta, um dia você vai ser bom, outro dia o outro vai ser melhor que você. Às vezes no treino, um dia você vai estar bem, no outro dia você não vai estar tão bem. Além disso, no que você é bom? Até que você comece a acreditar em si mesmo, você não terá uma vida. E é isso. Trabalho, até que você vai começar a perceber que você está melhor que os seus oponentes, e aí você passa a acreditar em você mesmo. Você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. E é bem isso. E aí eu vou, para falar da jornada do herói, eu vou passar um vídeo para vocês entenderem o que é o Rocky Balboa. Pode passar. Mais um. É só o trailer, tá, gente? Depois vocês vão assistir em casa. I've seen this Drago fight. Drago is a super entry. I know it be. Apollo, look, maybe when the show is over, you got nothing more to prove. This is fighting for the whole country. Aumenta um pouquinho. I'm asking. Aumenta um pouquinho. Stand in the corner. Just as one last time. I did not come for to lose. Perhaps this single defeat will be a perfect example of how pathetic your society has become. So instead, I should set this right. I don't want this to be. He's had one professional fight and one man is dead. It's suicide! You can't win! This is the time when you're gonna have to do things certain people don't take away, but they do right from you. You gotta do what you got. Fight in second. It's a rush. Que história que o Rocky Balboa conta? Ele conta a história de vocês. Rocky Balboa, ele conta a história de um atleta que encontra, um mentor. Em algum momento ele perde esse mentor, o coach dele, e ele vai, entre aspas, se vingar, desse mentor, lutando no território do adversário. E o que é mais importante a gente entender nessa narrativa? É que em 3 minutos, eu tenho certeza que todos vocês de alguma forma sentiram a emoção realmente do atleta.
Vocês sentirem a emoção do Rock Balboa. E é isso que vocês precisam passar para o público. A vida de vocês é a vida do Rock Balboa, gente. Isso é fato. Aqui eu não estou inventando a roda, não estou contando nenhuma ideia fantasiosa. Para olhar a própria vida. Como é que está a minha jornada, meu dia a dia? Tenta trazer isso para as pessoas. Tenta contar essa história para as pessoas. Pode ter certeza, isso engaja. Isso faz com que as pessoas te percebam de forma diferente. Pode passar. E aí, para a gente entender como a gente constrói essa narrativa, como eu construo essa narrativa da jornada do herói, eu preciso entender exatamente esses pontos aqui, tá? E ali o Rock Balboa, ele está embaçado exatamente porque eu quero que você se imagine lá naquele lugar. Lá naquele lugar. O lutador mais lembrado da sua rede, ele tem que ser você. É você. Na sua comunidade, na sua cidade, você que está assistindo no YouTube, na sua cidade, no seu bairro, na sua família, o lutador mais lembrado tem que ser você. Como é que eu construo essa narrativa e apresento essa narrativa para o público? E pensando na jornada do herói, né? Primeiro, chamada para a luta. Todo atleta, e é independente se ele é atleta de luta ou não, ele teve um chamado. Em algum momento alguém foi lá e despertou o interesse dessa pessoa. Na minha jornada, a pessoa que desperta meu interesse para a Pro Fighters é o Ricardo. O Sucupira foi lá e disse: por que a gente não faz alguma coisa desse jeito que ele fala? Por que a gente não faz alguma coisa relacionada ao jiu-jitsu? A gente trabalha, eu sou advogado, eu trabalho com ele dentro do mesmo escritório, e em algum momento ele falou isso. Eu comecei a matutar e tal, não sei o que, comecei a fazer pesquisa. Essa foi a origem do meu trabalho atual. Mas qual é a origem do seu trabalho? Em que momento você sentiu esse chamado? Você já parou para pensar nisso? Se você não parou para pensar nisso, pensa. Dever de casa. Em que momento eu senti o chamado? Pensou, anotou, agora faz assim. Foi. Agora faz assim. Tenta mostrar para as pessoas, começa a falar sobre esse momento. Fala para as pessoas, fala para sua esposa, fala para o seu esposo, fala para a sua irmã, para alguém, como é que foi o chamado. Vê se essa pessoa vai sentir emoção, vê se ela se envolve, vê se engaja. Se você perceber que não engaja, que não deu certo, que ficou parecendo papo furado, tenta contar de outra forma. Até você conseguir ter esse pitch, até você conseguir comunicar bem ao ponto que as pessoas se emocionem ou que elas tenham algum sentimento, tá? E depois que você fizer isso, joga isso nas redes, joga isso lá no teu Instagram, tenta contar essa história, vamos ver qual é a reação do público. Primeiro passo, origem. Então, em que momento você teve o chamado para a luta? Segundo, obstáculos e derrotas. Todo atleta, independente de qual a modalidade, tem suas derrotas. Tem seus obstáculos. Todos. Não existe nenhum atleta que diga: eu venci sempre desde a primeira vez. Isso não existe. Conta as tuas derrotas. Fala. Dá esse crédito também para a pessoa que foi lá e foi melhor que você naquele dia. Não tem problema nenhum. Na realidade é ele que vai fazer você crescer. Segundo, e quando... Foi? Eita. Foi. Oi? Não, foi. Segundo, quando você conseguir falar sobre suas derrotas, sobre seus obstáculos, vai lá e fala na rede também. Começa a contar os obstáculos que você enfrentou e tal. E aí, na jornada isso aqui está bem resumido, tá? Na jornada do herói, tem algum momento que esse herói, ele encontra o seu mentor. Wagner Motta representa o mentor de vários atletas hoje. Wagner Motta foi o mentor
do Demian, Wagner Mota foi o mentor do Caio Borralho e de vários outros atletas. Então, quando o herói, né, ou o atleta, ele encontra o seu mentor, significa uma mudança de vida, uma mudança de visão, uma mudança na jornada do atleta, tá? Tenta comunicar isso, tenta mostrar isso para as pessoas. E outra, se você não identificou uma pessoa que seja esse seu mentor, ou se esse seu mentor não mudou a sua vida, não mudou a sua visão, a sua maneira de ser, você ainda não encontrou seu mentor. Simples assim. Se você ainda não viu que a sua vida antes de encontrar o mentor, ela é diferente da sua vida depois de ter encontrado esse mentor, é porque esse dia ainda não chegou. Você ainda não encontrou o mentor, tá? Vitória. Opa! Acho que esse aqui tá acabando a bateria. Oi. Então, vitória, superação e legado. E aqui novamente, né? A gente reduziu bastante a jornada do herói. A gente está tendo que fazer tudo isso em 1 hora. Então, eu espero que a gente consiga, Sônia, em outros momentos. Eu comentei no início que esse é um teste, né? Para que a gente traga aqui, por exemplo, o professor Wagner Mota. Tenho certeza que em algum momento a gente vai trazê-lo aqui, a gente vai lotar esse espaço. Mas é para isso que a gente tem que fazer, tem que usar esse espaço exatamente para trazer conhecimento para os atletas e, obviamente, fazer com que isso aqui seja, né, uma coisa proveitosa para todos nós. Então, em um determinado momento, né, você tem que contar as suas vitórias também. Não, assim, todo atleta só quer contar as vitórias, né? Todo atleta não, tem muito atleta que só quer contar as vitórias. Ele esconde as derrotas. Então só fala da vitória, da vitória, da vitória. Cara, mas a vitória, ela é uma parte só. Quando a gente tiver mais tempo e a gente puder falar sobre jornada do herói, vocês vão ver que vai muito além do que apenas falar de vitória, de superação ou de legado. Vai muito além disso, tá? Mas sempre que você puder, fala da sua vitória, das suas vitórias. Fala também das suas superações e do seu, obviamente, do legado que você quer deixar. Mas sempre pensando nessa estrutura, pensando que na sua vida, né, na sua jornada, você tem um chamado, você tem os obstáculos, você tem um mentor e você tem uma vitória, né, para contar para as pessoas. Cada atleta pode contar a sua carreira nesse formato, nas suas redes, da sua forma. Beleza? Pode passar aí. E aí, para ajudá-los também nessa construção da marca de vocês, né, nós falamos um pouquinho aqui sobre identidade, sobre narrativa, a gente falou um pouquinho sobre jornada do herói e a gente agora vai falar só um pouquinho sobre arquétipos. Lembrando que nós queremos que vocês identifiquem qual é a marca de vocês, para depois isso se tornar algo visual e aí vocês conseguirem registrar essa marca que tem um elemento visual, que tem um elemento nominativo. Mas para fazer isso eu preciso primeiro identificar quais são os meus valores, meus princípios, qual a minha jornada, qual o meu arquétipo. E aí vocês vão ver que tem os arquétipos, o conceito dos arquétipos de marca tem tudo a ver com aquilo que vocês já representam, né, para as pessoas. Esse é um conceito que vem da psicologia junguiana, tá? O professor Wagner Mota conhece bem, né, os arquétipos, já falou algumas vezes, inclusive já vi algumas palestras dele falando de arquétipos. Né? A gente tem 12 arquétipos dentro da psicologia junguiana. Nós temos o inocente, nós temos o sábio, o explorador, o rebelde, o mágico, o herói, o amante, o comediante, o cidadão comum, né? O cuidador, o governante e o criador. Esses arquétipos, eles representam padrões universais, tá? Então, em qualquer jornada do herói, em qualquer narrativa, em qualquer filme, em qualquer ambiente, você vai encontrar esses arquétipos. Na sua casa, você vai encontrar esses arquétipos. Na sua casa, certamente, você tem a figura do cuidador, você tem a figura do rebelde,
Se você procurar na sua família, você vai encontrar um. Quem é o rebelde da sua família? Para pensar. Quem é o cuidador da sua família? Quem é o explorador? Né? O explorador é essa figura que, né, ela quer, de certa forma, liberdade. Ela não está muito preocupada com o que ela vai deixar de herança. Ela quer estar livre, é o espírito livre. Né? O que esses três arquétipos, o inocente, o sábio e o explorador, eles querem deixar? Eles querem deixar legado. Eles não estão preocupados em ganhar dinheiro, eles estão preocupados em deixar um legado. O rebelde, o mágico e o herói, eles têm um desejo de conexão, eles querem se conectar às pessoas, às coisas, eles querem se conectar. O amante, o comediante, o cidadão comum, ele quer fortalecer as estruturas, ele quer fortalecer a própria marca, a equipe, a academia, ele quer fortalecer de alguma forma o que ele representa. E o cuidador, o governante e o criador, eles querem, né, eles estão ligados à espontaneidade, né, eles são mais espontâneos, tá? E aí a gente vai entender, tentei sair um pouquinho aqui do universo dos atletas e trouxe para o universo dos automóveis. Se a gente fosse levar para o universo dos automóveis, como é que eu poderia interpretar esses arquétipos? Pode passar. Quando a gente fala de narrativa, tá? Quando você vê uma propaganda, seja ela uma propaganda, um comercial de TV ou um simples folder, você vai ver que cada uma dessas marcas, ela se posiciona na comunicação como esse arquétipo. A Jeep, ela se posiciona como o herói. Então sempre, toda a comunicação da Jeep, você vai ver, aquela marca que vai lá e ela desbrava, ela, né, consegue fazer com que você chegue mais rápido, ou que você tenha mais proteção, que você esteja protegido, enfim. A Mercedes como governante, então uma coisa clássica, luxo, né, uma coisa mais, como é que eu posso dizer, mais sofisticada, essa é a palavra, obrigado. O explorador, né, além de Rove, sempre se posiciona como sendo o explorador. E a Chevrolet como sendo o cara comum. Mas se eu, pensando nesses arquétipos, né, e aí é bom vocês pensarem em arquétipos, terem esses arquétipos em mente, para vocês pensarem o que vocês representam. Qual é o arquétipo que vocês representam, tá? E aí, se eu levo para a luta, para o universo da luta, a gente consegue ter a visão mais ou menos do que a gente representa. Passa mais um, por favor. Desculpa, ainda continuo nas marcas. Pensando em marcas do universo, né, do universo dos esportes, nós temos a Nike, que representa o herói também. Nós temos a Red Bull, que representa o criador, então aquela pessoa que está constantemente usando a criatividade. E nós temos a Adidas representando o governante. Pode passar o próximo aí. Quando eu penso em lutadores, como é que esses arquétipos eles aparecem para mim, né? Se eu paro para pensar na história, na narrativa, toda a narrativa do Anderson Silva, eu tenho o arquétipo do herói. Ele é o cara que venceu, ele é o cara que foi lá e conseguiu desenvolver e ele é reconhecido como esse herói. Eu tenho o Nate Diaz ali como rebelde, né? Se eu estiver falando bobagem, por favor, vocês podem me corrigir, tá? Mas o Nate Diaz é o rebelde. Ele tem ele representa esse arquétipo muito bem. Nós temos ali o Saint-Pierre, temos ali o Saint-Pierre como governante. E nós temos o Damian como sábio. O Damian, ele representa esse arquétipo do sábio, né? Na comunicação do Damian, ele tenta representar essa figura. No particular, a gente pode, às vezes, contar umas piadas e tal, mas ele é essa figura que representa o sábio. Pode passar.
E aí eu queria que vocês vissem esse vídeo aqui. Depois eu explico por quê. Aumenta um pouquinho, por favor. É isso, as marcas, elas estão de olho, gente. E aí, obviamente, esse é um outro momento, a gente viveu um momento de ouro, né, na luta, né, que foi um momento em que o UFC ele era transmitido pela Globo. Não que hoje seja diferente, tá, gente? A gente também vive um momento muito bom. A gente vive um momento muito bom, porque a gente hoje tem as redes, né, então a gente tem como se comunicar mais. Mas aqui, as marcas, ainda hoje elas estão muito de olho em vocês, tá? Estão muito de olho nos lutadores, nos diferenciais dos lutadores. Mas essa é uma representação do que eu disse no início para vocês. Cada um deles representava algo para essa marca. Cada um deles representava um arquétipo para a Renault. Pode passar. E aí é importante vocês entenderem aquilo que vocês querem representar para as marcas. E aí, eu queria, nessa minha apresentação, eu fiz questão de trazer essas 4 figuras. Essas 4 figuras hoje representam exatamente os arquétipos que a gente está discutindo aqui agora. E eles juntos, eles representam para o público exatamente aquilo que eles comunicam. Nós temos a figura do governante, no Caio Borralho. Nós temos a figura do rebelde, no Carlos Prates. Nós temos a figura do sábio, né, no Ruff. E nós temos a figura do explorador, no Jean Silva. Se você para pensar que a Fight Nerds está construindo exatamente essa narrativa, você vai entender que na sua jornada, você também consegue desenvolver uma narrativa do mesmo sentido. Aqui eu não trouxe todos os elementos, né? Que eu poderia trazer, por exemplo, o mestre, o alquimista, o Pablo Sucupira, ele representa o mestre. Se você para associar, que eu não fiz nessa, mas na próxima eu vou fazer, tá? O universo Marvel com o universo Marvel com a marca Fight Nerds, você tem muito mais coisas para você, né, desenvolver de comparações. Cara, é exatamente isso. Quando você para perceber que existe uma sintonia entre esses dois universos, a comunicação muda. A comunicação muda completamente. E eu estou falando aqui de uma equipe, tá? Nós estamos falando de uma equipe. E que hoje sabe fazer muito bem essa comunicação. Mas é necessário que exista algo verdadeiro. Não adianta você criar, inventar, fazer de conta. Não é fazer de conta, gente. Não é criar um personagem simplesmente que você não é. É o que você é que você tem que realmente comunicar para as pessoas. Mas da forma correta. Então você tem que entender se você é o governante, se você é o rebelde, se você é o explorador. Tem mais 8 possibilidades aqui. Aqui eu estou falando de 4. Então, se hoje a Fight Nerds ela quiser criar mais 8, né, arquétipos diferentes, cara, todos vão fazer sucesso do mesmo jeito, sem interferir no trabalho do outro, sem interferir. Pelo contrário, todos eles se complementam. Eles são vistos como uma equipe, como um grupo. A gente tem como associar, por exemplo, com o universo Marvel. Até hoje,
que a gente quer, quando a gente quer consumir ação, quando a gente quer consumir luta, tal, a gente vai consumir o quê? Um filme. A gente vai assistir um filme no Netflix, né? E aí, quando você consegue concorrer com esse universo, quando a sua narrativa concorre com esse universo, é porque você chegou no momento certo, no ponto certo, né, da jornada do herói. Pode passar. E aí é importante, então, a gente está chegando ao final, tá, da primeira parte, já estamos já passando para a segunda, tá? Então, eu queria que vocês saíssem daqui, dessa nossa palestra, pensando, quem é você? Aí, conta isso, né? Escreve, conta para alguém. Como é que você conta a sua história? Você já parou para pensar sobre a sua história? Então, quem é você? Qual a sua história? Quais as suas dores? Qual é que é a sua mensagem? Qual a mensagem que você quer passar para as pessoas, né? E qual a sua marca? A partir daí você entende qual a sua marca. Então, aí você vai pensar no elemento nominativo, né? Que é o seu apelido ou o seu sobrenome, desde que você seja muito reconhecido. Qual é o elemento figurativo? Então, o que representa esse seu sobrenome, esse seu apelido? Como é que eu represento ele figurativamente? Como é que eu trago um elemento visual que represente isso? Se você não sabe como responder, certamente a gente vai ter outras conversas, tá? A gente volta a conversar. Pode passar. E aqui a gente chega na nossa segunda parte, que ela é mais curta, como eu disse para vocês, aqui é mais uma parte de legislação, tá? Por que eu preciso, então, quando eu cheguei nesse momento, que eu entendi o que eu sou, como é que eu vou me comunicar, qual é meu apelido e como é que eu represento ele figurativamente, né? Como é que eu trago ali, eu represento como elemento visual? O que eu tenho que fazer agora? Simplesmente criei e acabou? Não. Porque agora entra a parte legal. Agora você tem que se proteger. No Brasil, a legislação fala que quem primeiro registra uma determinada marca é que tem direito sobre ela. Se alguém vai lá, qual é seu apelido? JP. Certamente já tem alguém que já registrou. Se alguém foi lá e registrou JP, alguém registrou JP, o JP não pode mais usar. E se o JP usar, o JP está correndo risco, de repente, de tomar uma ação de indenização por danos morais e ter que pagar uma indenização para a marca que é detentora, né? A empresa que é detentora dessa marca, tá? Então, registrar a marca significa se proteger legalmente, tá? Impede que terceiros usem a sua marca, e isso acontece muito. Eu vou trazer 2 cases aqui para vocês, quer dizer, um case aí do que aconteceu recentemente, tá? E ela garante que você tem exclusividade no mercado brasileiro. Primeira conversa que nós tivemos com a Fight Nerds, a primeira coisa que eu perguntei para o Pablo foi: você já registrou a sua marca? A primeira coisa que ele me respondeu foi: sim, a gente registrou essa marca. A gente foi lá, a gente fez a pesquisa no INPI e vimos que realmente estava registrada a marca, tinha certificado e tudo mais. Pode passar. E para vocês, né, como eu disse, é algo aqui muito introdutório, mas só para vocês saberem, quem registra a marca no Brasil é o INPI, tá? O Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Porque exatamente a marca ela é vista como um elemento dentro, né, dessa propriedade industrial. Então as marcas são um ativo das empresas muito importante. Muitas vezes ela é mais importante do que os ativos, como é que eu posso dizer? Circulantes. Nosso advogado empresarial está mais preparado que... Então, às vezes a marca ela é muito mais importante do que os ativos circulantes, porque às vezes ela tem mais valor, ela consegue ser valorada muito mais do que os ativos circulantes. Então, ela é regida pela Lei 9.279, tá? Quando você registra uma marca, geralmente você tem uma validade de 10 anos. Tá? A sua marca tem uma validade de 10 anos. A cada 10 anos você precisa renovar a sua marca. Tá? E muita gente perde a marca
depois de 10 anos, tá? Muita gente. Qualquer pessoa cadastrada pode registrar, então você tem que se cadastrar no INPI e você pode registrar sua marca. Porém, o que a gente aconselha sempre é que você conte com a ajuda de um advogado, de um escritório de advocacia ou de alguém que seja especialista naquilo, que só faça aquilo, porque depende de um trâmite muito burocrático. Tá? Primeiro vai lá e é publicada na revista do INPI. Depois da publicação na revista do INPI, você tem que ficar vendo se nos próximos 60 dias vai ter uma oposição ou não. O que significa isso? Alguém vai lá e diz, não, essa pessoa que registrou, ela registrou uma marca que já é minha, e ela vai lá e entra para um momento lá que chama-se exame formal. E aí nesse momento do exame formal, o examinador vai dizer assim, não, realmente essa outra pessoa aqui, ela tem direito de antecedência, né? De anterioridade. Então ele vai lá e considera a anterioridade da marca e você acaba perdendo sua marca. Se você não tiver então um advogado ou uma empresa especializada cuidando disso, esquece, você vai perder sua marca, tá? Se apenas colocou no sistema a marca, depois você vai, né, obviamente, vai ser muito mais difícil. Pode passar. E aí eu trouxe como exemplo aqui, só para a gente ter. O que significa, então, o que eu devo registrar? Eu devo registrar dentro do INPI a marca figurativa, a marca nominativa, né? Ou a marca mista. O que significa isso? Esse octógono que vocês estão vendo aqui é a marca figurativa, tá? Eu posso registrar apenas a marca figurativa? Sim. Eu posso registrar somente a marca figurativa. Eu posso apenas registrar a marca nominativa, Cornemer. Ou eu posso registrar os dois. Significa que você pode registrar hoje, saindo daqui e tal, pode buscar um escritório de advocacia e registrar o seu apelido? Sim. Você tem que fazer a pesquisa, fazer a busca, saber se realmente está registrado, não está registrado e tal. Mas não precisa de um elemento figurativo. Vai lá e registra o seu nome. Se protege. Depois você vai fazer todo o trâmite. Mas primeiro, faz todo aquele passo a passo que a gente estava falando aqui. Entende se realmente essa é a sua marca, se isso, né, se esse seu apelido, ele representa realmente você. Cara, se você está no início de jornada, cara, faz as coisas com calma. Faz com calma. Próximo. Então, o que eu não posso registrar? Eu não posso registrar termos genéricos, né? Lutador profissional. Não, eu não vou conseguir registrar, né? E se eu posso até fazer o registro lá e tal, mas depois ele vai ser negado, tá? Palavras ofensivas, imorais ou que confundam o consumidor. Patronímico isolado, ou seja, um sobrenome comum, Silva. Posso registrar o sobrenome? Silva? Não. Ele é um sobrenome comum, a não ser que você demonstre que esse seu sobrenome ele é reconhecido nacionalmente, internacionalmente e tal, por algo que você já faz, tá? E também tem um detalhe aqui que a gente não colocou, mas elementos da bandeira nacional, tá? Eles não podem ser registrados também. E muitas vezes os termos em língua estrangeira, você precisa, na hora de fazer o registro, vocês precisam identificar esses termos em língua estrangeira. Caso você não identifique que tem termos em língua estrangeira, pode ser que seja indeferido o seu registro. Tá bom? Vamos para o próximo aí, que eu acho que a gente já está acabando. Vamos para o case. Então, o primeiro case que eu queria mostrar para vocês, sai um pouco do universo da luta, mas é só para vocês verem qual é o risco que vocês estão correndo. Vocês conhecem, né, nossa atleta olímpica, a Raíssa Leal. Ela foi, né, ela campeã olímpica de skate e ela era reconhecida como a fadinha do skate, né? E aí, obviamente, ela é reconhecida pelo próprio nome, mas também ela ficou muito reconhecida por ser fadinha do skate por conta daquele vídeo que ela fez, né, acho que nas redes sociais, né, que ela estava com a fantasia de fadinha e tal. E aí, na hora que ela tentou registrar essa marca, o que aconteceu?
já tinha uma empresa lá do Maranhão que tinha registrado e ela, eu não sei exatamente se ela conseguiu negociar ou não, mas eu sei que ela já estava registrada, tá? Então, neste caso, o que geralmente acontece é que existem empresas que fazem isso, elas vão lá, registram a marca para depois negociarem sobre essa marca, entendeu? Existe muita gente assim. Próximo. E o case 2 que eu queria trazer para vocês já é um case de sucesso. Apesar, né, dessa figura, essa figura muito controversa, né, que é o Conor McGregor, né, ele é uma figura controversa, mas ele entendeu o mercado, ele entendeu o que ele tinha que fazer. Ele foi lá e registrou. Notorious é uma marca dele, Proper 12 é uma marca de whisky dele e o August McGregor também é uma marca dele. A pergunta que eu te faço hoje é: ele quer lutar? Há quanto tempo vocês não veem o Conor McGregor dentro de um octógono? Não é só pela luta. Muita gente diz, porque o cara ganhou muito dinheiro já lutando, campeão de duas categorias diferentes. Não, cara, tudo bem, ele ganhou muito dinheiro com isso. Só que o dinheiro que ele realmente fez foi com as marcas que ele criou, né? Tanto o Proper 12 quanto, né, o Notorious são marcas que rentabilizaram e trouxeram para ele uma outra perspectiva de vida, tá? Então, ele monetizou sua imagem além do octógono, né? Ele construiu um império, digamos assim, com whisky, com roupas e com contratos globais. E ele, a partir do branding e da proteção de marca, ele construiu o império pessoal. Bem, gente, pode passar? Conclusão. Mais importante, né, do que lutar bem, que todos aqui, né, lutam bem, mas mais importante do que isso é ser lembrado da maneira certa, tá? O que ainda falta para você transformar? E aí são perguntas que eu deixo também aqui. Eu deixei algumas interrogações aí na cabeça de vocês, né? Então, algumas delas são essas, né? O que falta ainda para transformar sua trajetória em uma marca registrada? Né? Sua imagem, ela realmente está protegida? Você acha que realmente você consegue hoje proteger sua imagem? Sua história está bem contada? Você está sabendo contar a sua história? Se não, cara, começa a contar a tua história. Conta lá na tua casa, conta na tua família, para depois você passar isso para as redes. E se sua marca vale realmente o que você acredita que ela vale. Vou passar, é isso. Agradeço a vocês pela atenção de vocês. Espero ter contribuído de alguma forma e que a gente consiga fazer isso aqui mais vezes, tá? Viu, Wagner? Já vai pensando aí que eu acho que a gente vai trazer aqui você em algum momento para falar sobre a psicologia do atleta. Eu acho que é fundamental a gente fazer isso. E queria agradecer a Sônia, né, e a Cormer por ter acreditado nesse momento aqui, e aos meus sócios também, para a gente, né, porque o que a gente está construindo é exatamente tentando mostrar para vocês que existem outras possibilidades, né? E eu quero muito que vocês vejam a gente como esse parceiro, né, estratégico na vida de vocês. Obrigado, espero vocês na próxima. Valeu. Você que está em casa, obrigado pela atenção também.